Agora, outra coisa, hein? O menino lá, o Vini, tá arrebentando no Real Madrid. Vinícius Júnior. Então, aí vai jogar contra a seleção da Sérvia. Aí entra em campo o Richarlison. É uma coisa. Entra em campo o Vinícius Júnior. Os caras já olham diferente. Falam, opa, tenho que descer menos aqui, porque quem está em campo aqui é o Vinícius Júnior. Então, é um pipinaço você deixar o Vinícius também de fora. Mas acho que vai acabar acontecendo. Deve começar o Richarlison como titular. Esse é o grande questionamento, né? A gente até estava falando ontem, né? A gente falou Vanderlei. O Mauro não estava nesse debate do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, ele vai ser um jogador, né, Mauro, que provavelmente vai ser aquela pressão da torcida brasileira. Porque é o jogador não só que atua no Real Madrid sendo protagonista, junto com o Benzema, claro, o Benzema é o principal jogador, mas depois, hoje, é o Vinícius Júnior, fez gol de título de Champions League, tá jogando muito bem, mas também é um cara muito querido pela torcida do Flamengo, que é uma massa aí de 45 milhões de torcedores que vão botar uma pressão. E o Vinícius Júnior? Vai ser a grande pressão no Tite, na sua opinião, se o Richarlison, por exemplo, não tiver uma boa atuação já na estreia? Essa é a grande pressão que deve acontecer no Tite, é o Vinícius Júnior ser titular da seleção brasileira pelo patamar que ele tem hoje no futebol mundial? Assim, se o time jogar bem sem ele, ele vai ficar tranquilo. Se o time não jogar bem sem o Vinícius, acho que não é nem pressão de torcedor, pressão geral. Assim, cobrança da imprensa internacional, como aconteceu quando ele não convocou o Vinícius. Aí houve uma lesão, né? Ele convocou. Ninguém entendeu. Como? Ele não convocou? Na Europa, os caras não convocou o Vinícius Júnior do Real Madrid, que estranho, por que será? Né? E depois ele acabou chamando e tudo mais. Eu acho que vai depender muito do desempenho, né? De como as coisas vão se sair. Ele tem ainda aí alguns dias, né? Ele vai ter ao final pouco mais de uma semana aproximadamente de treinamentos com todo mundo à disposição até a estreia contra a Sérvia, né? Isso o Brasil deu sorte, porque não vai jogar segunda-feira. A Inglaterra joga segunda-feira, por exemplo, ele vai jogar na quinta-feira. Então hoje é quarta, ele vai jogar daqui a 8 dias. Ele tem um tempo que outros não têm. O Equador já joga no domingo, por exemplo. O Catar também. O Catar está lá em casa esperando um tempão, mas o Equador reúne os jogadores, muitos jogam fora do país e tem menos de uma semana para se preparar e estrear contra o país anfitrião. E o Brasil vai jogar só na quinta-feira. Então tem um tempo grande aí para ele tomar decisões, para ele avaliar, por exemplo, o que o Nilson falou, a situação de cada jogador, esses que estão na reserva. Embora eu acho que o fato de ser reserva no time, para ele não pesa nada, né? Ele escolhe os jogadores em função do que ele acha. A confiança. E muito isso, a questão de confiança. Vide a convocação do Felipe Coutinho quando não estava nem jogando. Só saiu porque se machucou, tá contundido, não pode jogar a Copa do Mundo. Mas ele convocava o Felipe Coutinho para achar que poderia ser útil, mesmo o cara não estava jogando. Não estava jogando em lugar nenhum. Ele estava ali parado, ali, meio num limbo, e ele chamava o sujeito para jogar pela seleção brasileira. E a mesma coisa do Daniel Alves, que passou por uma avaliação física, mas ele jogou pouquíssimas partidas. Até a gente trouxe aqui os números, né? Ele vai completar 2 meses sem jogar na véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo. 2 meses sem jogar e foi convocado. Não tem problema nenhum. O Daniel Alves tem lugar cativo pelo jeito. Então eu acho também que ele não vai mexer, não. Ele vai começar com o Vinícius fora, o Fred vai ser titular, porque foi titular todo esse período. Aí durante a Copa, como já aconteceu inúmeras vezes na história dos mundiais, não só com o Brasil, mas com várias seleções, você pode ter mudanças importantes aí, jogadores que entram e ganham a posição durante a própria Copa do Mundo. O Bruno Guimarães é destaque do Newcastle, o time está super bem no campeonato inglês. Ele já desperta interesse de outros times, acho difícil sair, porque dinheiro ali não é o problema. O time agora é milionário, né? O time do príncipe saudita lá, o seu Bin Salman. Então, pode ser que esse jogador ganhe espaço, pode ser que outros ganhem espaço, mas acho que no início o Vinícius vai ficar fora e, como já falamos aqui, ele convocou 9 atacantes, 3 posições no ataque, uma do Neymar, sobram 2 para 8 jogadores, 4 para cada vaga. Parece aquela relação candidato-vaga de vestibular para medicina, sabe, os cursos assim, mais difíceis. Não sei quantos caras para cada vaga. É isso aí você pega na defesa. 100 por 1. 4 zagueiros, só joga com linha de 4, são 2 zagueiros. 2 reservas, 2 por vaga. Vai no meio campo, ele tem 6 meio-campistas, joga com 3 homens do meio campo. Ele tem 2 por vaga. Lateral direito, lateral esquerdo, 2 por vaga. E no ataque ele tem, tirando o Neymar, né, porque o Neymar é o dono da posição, não vai tirar o Neymar do time. O Neymar não disputa a posição. E até deve ser assim, claro. Estou nem questionando isso. 4 por vaga. É muito desequilibrada essa convocação. Se ele não tiver... Você acha que está faltando gente na defesa? Falta zagueiro, falta homem no meio campo. Ele tinha que ter mais jogadores nessas posições, acho eu. Porque ele não vai conseguir. Como é que ele vai usar essa turma toda no ataque? Ele tem Gabriel Jesus, Richarlison, Vinícius Júnior, Antony, Rafinha, Martinelli, Rodrigo, ainda tem mais um que eu estou esquecendo aqui. Pedro. Pedro. Olha só.
a quantidade. São jogadores de diferentes estilos, mas são muitos jogadores. Né? Nem todos têm diferentes estilos. Né? Alguns são até parecidos, o mesmo faixa do campo. A maioria pela ponta. Ele convocou o Martinelli dizendo que ele é um ponta pela esquerda agressivo. O Vinícius é esse jogador. Ele podia abrir mão do Martinelli e ficar com o Vinícius. Martinelli para outra Copa. E levar, de repente, mais um cara de meio campo. Um jogador para... Ou mais um zagueiro. Porque a zaga, por exemplo, ele tem um homem de 38 anos, que é o Thiago Silva. Se o Thiago Silva machucar, ele vai ter um zagueiro na reserva, o Bremer. Né? Que aí deve jogar o quê? Militão com Marquinhos. O Bremer fica... Só tem um zagueiro que mal jogou na seleção. É um bom jogador, boa temporada na Europa, tudo bem. Mas você tem um zagueiro na reserva. Entrosado com os jogadores da Juventus, né? Que o Vamp fala que acha que ele foi convocado por isso. Ou ele usar o Danilo como zagueiro, como vem jogar. Mas o Danilo joga como zagueiro na Juventus, numa linha de 3, num outro sistema. É diferente. Então, assim, eu acho que ele convocou poucos jogadores para outras posições. E se ele não tiver problemas de lesão, não vai ter problema. Mas se ele tiver lesão, suspensão, ele pode ficar ali com um cara só para uma posição. E é uma Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo, gente, no meio da temporada. Todo mundo acha que Copa do Mundo é 7 jogos. É 7 para quem chega na final. Isso é. Para a maioria é 7 jogos, pra maioria é 3. 7 jogos é 3. Maioria é 3. Todo mundo tá falando assim, 7 jogos é coisa rápida. 7 é para quem vai para final. Em relação ao Breno aí que foi convocado, Mauro, é isso que eu discordo do Tite, o momento do atleta, né? Se ele estava num grande momento no Torino que ele jogava, Sim. né? Ele nunca foi chamado um momento melhor. Ele foi contratado agora para a Juventus. Quando ele botou a camisa do Juventus, ele foi convocado. Quer dizer, você não viu ainda ele na Juventus como ele tá. E a temporada da Juventus não é boa, não. Não é boa. Não é boa. Então é isso que eu cobro do Tite. Pô, o cara estava no Torino, vivendo uma grande temporada, todo mundo vendo, teve jogos eliminatórios, teve amistoso, e ele não foi chamado. Aí botou a camisa do Juventus, o Tite chamou. Foi assim com o Lucas Veríssimo no Santos, foi pro Benfica, foi utilizado. Quando eu falei ontem aqui no programa, é verdade mesmo. Se você pegar o melhor momento do Vinícius Júnior, na temporada, que foi a temporada passada, ele estava num grande momento, o Tite não convocou ele para a seleção. O Vinícius Júnior naquela semana tinha feito gol, tudo. Aí eu acho que é o Neymar que é cortado. O Vinícius Júnior vem e aí sai de titular. Ele não estava. E eu acho que é o jogo contra a Argentina. E o Tite foi muito criticado por não ter convocado ele. Isso. Teve isso também. E quando eu falo assim que as opções dele, é que o Vinícius Júnior, cara, ele tá voando no Real Madrid. Se não fosse por isso, eu repito de novo. Por que você fala isso, acompanhando o trabalho do Tite 6 anos na seleção e já vi Tite nos clubes, né? Setor na geral, não sei o quê. Ele, como eu falei antes, o negócio do Gabigol, falei antes aqui. E o Vinícius Júnior, a mesma coisa. Se não tá no Real Madrid, não faz o gol decisivo, não seria nem opção. Não digo não é opção pra Copa, não. Não é opção de ser assim, o cara que vai mudar o jogo pra ele. Não é o Vinícius Júnior. Muito pouco alguns jogadores fizeram ali pra estar nessa relação, cara. E ele que tem aquele negócio, meritocracia, Cascata. chegou, Isso é cascata mesmo. Cascata total. Ele perguntou pro Marcos, goleiro, o Marcos me falou, o que o Vampeta fala lá é verdade mesmo? Ele pensa isso? O Marcos falou, não, o Vampeta tá brincando, mentira. Eu falei, eu penso mesmo. Você pensa o quê? Que você vai torcer contra? Não, que tudo que a gente faz, um monte de coisa. Ele podia ser... Ele podia ir sempre fazer eliminatória, que o Brasil ia estar em toda a Copa. Sim. Ganhava o título de eliminatória, mas em Copa do Mundo você vai ver. Ele fala que aprendeu, né? Que na última Copa ele levou muitos jogadores lesionados também, né? Dizem, inclusive, que o Bruno, acho que falou ontem aqui, que ele diz ter aprendido com erro e que se algum jogador não render já de começo, ele vai mudar. Né? Que ele falou que ele aprendeu isso em Copa do Mundo, que não pode demorar pra mudar. O jogador não... Na Copa da Rússia, o Tite era um cara assustado. Desde o primeiro jogo. Assustado. Ele estava completamente assustado, perdido, assustado. Foi ao longo da competição tentando entrar dentro da Copa do Mundo e terminou a Copa do Mundo assustado. Vamos ver, tomara que essa Copa que ele cometeu erro, sim. Botou o Gabriel Jesus lá marcando o lateral, pô, vai pro inferno. Como é que o cara vai jogar bola? O cara jogava lá no bico da área defensiva, pô. É piada. Então, ele cometeu vários erros, o Tite, na Copa da Rússia. Tomara que ele tenha aprendido mesmo com os erros e tenha tido uma evolução. Mas o Vanderlei tem uma tese que eu acho perfeita. Treinador de seleção brasileira, o cara vai enferrujando. O cara só evolui como técnico se ele tem o trabalho dia a dia. Por isso que quando falam que o Abel pode ser um técnico de seleção, eu acho um absurdo. Cara de 43 anos de idade, que tem uma carreira inteira pela frente, pensar em enferrujar já com 43. Sabe? Técnico de seleção, você tem essa tese, eu concordo 100% com você. É um técnico enferrujado, sabe? Não é atualizado. Ele não trabalha o dia a dia, ele não é atualizado.
Nesse caso da mudança, que não jogou bem, vai mudar, eu acho que a última Copa pode ter melhorado ou então aumentado essa velocidade. Tipo assim, vai mudar com mais rapidez. Mas não acredito que basta, por exemplo, jogar não bem no primeiro jogo e já no segundo ele mudou. Ele tirou o cara. Eu não acredito. Eu acho que ele tem um time na cabeça e vai continuar com esse time enquanto ele puder. Não, foi um fracasso no primeiro jogo que você viu lá. O Nogueirinha não pegou na bola. Tomou de 2 da Sérvia, que pode acontecer, viu? Mas, ou talvez. Eu não tô pode acontecer. Mas eu não estou dizendo nem derrota. Estou dizendo, jogou, mas ganhou, mas olha, o pior em campo foi o Nogueirinha lá. O mundo está falando isso, pode até ser que para o segundo ele mude. Mas vai ter que jogar muito mal para ser sacado do primeiro time, do primeiro jogo. O time Brasil titular perder de 2-0 aí. Que Se perder, muda. Aí se perder, até os caras já dão uma passagem até para ele, mas aí é complicado. Não é o caso. Mas vai ter que jogar muito mal para ser sacado. É claro, ele tem um compromisso. Eu não estou dizendo nem nada cinzento, não, mas ele tem um compromisso com os caras. Esses caras acompanharam ele todo o tempo e ele tem sido assim. Pode ver que os reservas que foram alterados em um momento ou outro de convocação para estar na foto, está tudo bem. Daniel Alves é uma prova de um compromisso. Claro, o cara não joga, o Mauro lembrou, vai completar 2 meses, quer dizer, desde setembro. Quer dizer, e não é que ele não joga porque ele estava contundido, ou então ele estava lá nos planos do Barcelona e tal. Não, o cara foi para o México. Esse é um jogador que representa a ONU. Porque ele está ligado ao México. Ao Brasil. Está ligado ao Brasil, no São Paulo, porque ele recebe todo mês R$400 mil. E o Barcelona. Quer dizer, é verdadeira ONU. E mais 40 títulos que ele tem pela competência dele ao longo da caminhada. Então, tem algumas coisas na convocação que estão muito nítidas para mim. O time principal está na cabeça, o Manveta já deu aí, já escalou, conversou com o Tite, já escalou. Eu acho que é esse aí e só vai mudar se for um fracasso. Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alexandro, Casemiro, Fred, Paquetá, Neymar, Rafinha e Richarlison. Eu também acho. Esse é o time titular que todo mundo espera, né? Que é o que ele mais usa, que ele não deve mudar. Esse time que jogou contra o segundo jogo contra a Gana, né? A gente precisa prestar muita atenção no chaveamento. Se o Brasil e a Argentina passarem em primeiro, eles vão se encontrar em semifinal, né? Se continuarem ganhando. E dependendo do que acontecer, pode aparecer um grupo muito fácil do lado de lá, como aconteceu na Copa passada. Foi limpando a área e apareceu uma Croácia da vida. Isso poderia abrir um grande espaço para a seleção de Portugal, que tem jogadores espetaculares, tem um técnico que é uma mula, né? Mas os jogadores são ótimos. E o Cristiano Ronaldo brigando pode ser bom para eles também. Porque o cara vai chegar urrando também, muito nessa linha de Messi, de Cristiano e tal. Lógico, Portugal ele não é argentino, não é Brasil, mas nunca teve uma geração tão grande. E o grupo da Argentina é uma baba, né? Então, o grupo da Argentina fácil. Mas o lado é o lado do Brasil. É muito forte esse lado. Então, se acontecer alguma coisinha o lado do Brasil, o Brasil ser campeão, ele vai ter que ganhar de muita gente forte. Dentro da normalidade. Tô colocando o Brasil teria que pegar, Portugal ou Uruguai nas oitavas. Alemanha em quartas pode ser. Alemanha. Depois ele pega a Argentina para ir na final. Olha só, deixa eu falar aqui. Seria Portugal ou Uruguai nas oitavas, Alemanha ou Espanha nas quartas, Isso. Argentina ou quem na semi? E a Argentina na semi. E a França na final, em tese. É muito difícil. O que poderia ser histórico os também, espanhóis, né? Claro, os espanhóis... Muito duro pro Brasil. O jogador espanhol, não estou lembrando qual foi. Ele fala, o jogador espanhol, ele, em cima dessa história, não sei qual foi o jogador, mas deu uma declaração essa semana que eles, jogadores, não a comissão técnica, eles, jogadores, chegaram a conversar sobre ser bom negócio ficar em segundo no grupo. Flávio, Argentina ou Inglaterra na semifinal. Argentina ou Inglaterra. Então, se a Espanha fica em segundo no grupo, nós estamos partindo que dá lógica em todos os grupos, tá? Isso que você falou. Se a Espanha ficar em segundo, teoricamente ela é primeira, ela vai para o outro lado, que é esse lado que eu falei que é o lado mais simples. Ela vai fugir de uma série de dificuldades. E ela não quer encarar, por exemplo, a seleção brasileira em quartas. Eles entendem que o Brasil está melhor. Então,
Até isso está sendo pensado. Tem um lado, isso é fundamental. O Vamp conta pra gente em 2002 que ele vendo limpar o lado do Brasil, isso achava ótimo. Isso faz diferença. A Croácia não seria vice-campeã do mundo se a Alemanha tivesse passado e tal. Então tem que olhar muito bem isso. Agora, pode rolar o quê? Oitava de final, Brasil e Portugal. É terrível se um dos dois tropeçar. Por outro lado, se o Brasil vira, cai em segundo, que é difícil. Ele pode até pegar Portugal, mas passando ele fica também naquela área limpa. Então, essas coisinhas fazem diferença hoje. Todo mundo jogando na Europa. Jogar com o regulamento embaixo do braço. É que a Alemanha faz muito isso, né? A Alemanha trabalha muito isso. Não é nem... Assim, mas ele pode ter males que vêm para bem. Tipo, o Brasil fica em segundo na chave. Pode ser melhor a vida para ele. Não sei. A Espanha está até pensando nisso. Não, mas aí provavelmente ele pega Portugal. Então, esse é um pepino. Mas aí depois fica melhor. Entendi. É melhor não pegar. Agora, é mole pegar o Uruguai também? Não é. Claro que é melhor pegar o Uruguai do que pegar Portugal. Mas não é mole. Eu acho muito melhor. Hoje eu acho muito melhor. Pegar o Uruguai, né? Você pegar o Uruguai. Eu também acho, mas de qualquer forma não é fácil. Quando se trata de Brasil, essa jovem geração uruguai, jogador, eles vão encher meio o saco, né? Vai ser... E o Brasil chegaria como segundo colocado, se for o caso. Chegaria com moralzinha baixa. Enfim, tem uma série de situações que tem que ser colocadas.